Em nome da coordenação científica, formada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Ives Gandra, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e em nome da coordenação geral, formada pela diretora-geral do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, doutora Dalide Correia, pela diretora-geral da Escola de Direito de Brasília, EDB, e da Escola de Administração de Brasília, EAB, professora doutora Fátima Cartacho, e pelo professor Jairo Scheffer, tem início o 2º Seminário Internacional de Direito do Trabalho. Este evento é uma realização do IDP Cursos e Projetos. O IDP promove encontros, congressos e seminários voltados para o debate acadêmico e é um conceituado centro de estudos e de reflexões sobre direito e administração pública. O 2º Seminário Internacional de Direito do Trabalho tem como patrocinadores JIF Investimentos, Vigor, JBS, Friboi, Seara, Federação das Indústrias do Distrito Federal, FIBRA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e Caixa Econômica Federal. Para início dos trabalhos e para a composição da mesa de abertura, convidamos o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Ives Gandra, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Convidamos o ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro José Barroso, do Superior Tribunal Militar. O ministro Joseli Parente Camilo, do Superior Tribunal Militar. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury. Tem a palavra o ministro Ives Gandra, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que realizamos esse 2º Seminário Internacional de Direito do Trabalho. Queria cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, um dos seus idealizadores, promotores, incentivadores. Queria cumprimentar os ministros Cláudio Brandão, colega dileto do Tribunal Superior do Trabalho, os ministros do STM, o ministro Barroso, o ministro Joseli, o nosso Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury, todos os nossos palestrantes da Ibéria, da Espanha, de Portugal, que vêm abrilhantar o nosso seminário, os nossos professores, juízes, advogados, procuradores, estudantes que agora se reúnem nesse auditório que está sendo inaugurado com este evento, precisamente com este 2º seminário. Tendo participado desde os começos do IDP com o ministro Gilmar, no Lago Sul, uma casinha pequena, com aqueles primeiros cursos de pós-graduação, de especialização, em que eu vejo vários dos que estão aqui participaram daqueles momentos. Hoje, para mim, é uma grande alegria e uma grande felicidade e uma grande emoção ver não só esse edifício já funcionando com tantas atividades, com cursos de graduação, de pós-graduação, mas vendo ser inaugurado esse auditório que tão bem ficou instalado. Brincava há pouco com o ministro Gilmar, que se eu soubesse que ia ficar tão bom a parte de exposição de PowerPoint, teria preparado o meu. Mas eu já ouvi
comentários do tipo: o senhor vai fazer uma apresentação de PowerPoint ou o senhor tem alguma coisa a nos dizer? Pois eu vou procurar, já que não tenho PowerPoint, dizer-lhes alguma coisa de introdução a esse seminário. A ideia desse seminário, pelo próprio título desta palestra inaugural, é conseguirmos uma integração maior entre o poder legislativo e o poder judiciário para juntos conseguirem resolver, pensar, analisar, enfrentar os atuais e principais problemas trabalhistas que o nosso país enfrenta. E nada melhor também do que ouvirmos os especialistas de outras plagas, de outros países, trazendo a sua experiência para nós. A ideia desse seminário, como foi o anterior, é justamente congregar visões distintas do problema trabalhista. Sempre que o ministro Gilmar e eu organizamos essas atividades, pensamos numa visão pluralista internacional. Pluralista que traga nos vários painéis pessoas que pensem de formas distintas. Não é um viés único para tentar resolver o problema laboral. Temos que ver as várias tendências, as várias visões, os vários ângulos do problema. Então, em geral, cada painel, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Ao mesmo tempo, procuramos dar nesses eventos um enfoque acadêmico. Se queremos embasar o legislativo e o judiciário com elementos mais profundos, mais sólidos para a solução dos problemas laborais, nós temos que ir à academia, vir aqui a discutir, a aprofundar, a debater. E entendo, que um sólido embasamento teórico para projetos de lei, decisões judiciais, devem se embasar não num achismo pragmatista. Eu acho que vamos fazer dessa forma, eu acho que o melhor seria isso, ou então um trabalho de gabinete. O achismo do pragmatismo, o idealismo do trabalho de mero gabinete. Nós temos que conseguir conjugar a prática com a teoria. E é essa a filosofia do próprio IDP. E também a filosofia do próprio IDP é conjugar excelência técnica com excelência ética. Ou seja, bons profissionais atualizados, mas ao mesmo tempo profissionais com valores, que prezam esses valores e sabem, colocando esses valores como seu norte, encontrar as melhores soluções. Eu lembro aqui quando eu e o ministro Gilmar participávamos de atividades nesse centro de extensão universitária lá de São Paulo, que meu pai preside há tantos anos, e já desde 1975 realizava vários seminários na época de direito tributário. Ele dizia sempre que começava o seminário que a ciência se faz com a verdade e não com a vaidade. Porque, como diria Aristóteles, a verdade é a adequação da mente à realidade, não o contrário. A realidade, nós temos que aceitar e nos conformar à realidade e não pensar que a realidade é aquilo que nos passa na cabeça. Muitas vezes o grande problema de nós, das ciências sociais, é que nós esquecemos, o que não se esquece um engenheiro, que existe uma lei da gravidade e que eu não posso desconhecê-la. E nós achamos, porque atuamos nessa área das ciências sociais, que o papel aceita tudo. O papel não aceita tudo.
A economia tem as suas leis, as leis do mercado, e é difícil ir contra elas. Nós temos sim que saber como no caso da nossa seara trabalhista, como compor esse conflito entre o capital e o trabalho, da forma em que nós harmonizemos as relações laborais e não acirremos o conflito. Vejo aqui vários integrantes de meu gabinete. Eu sempre digo àqueles que trabalham comigo que se nós, eu digo isso para mim mesmo em primeiro lugar, algo que nós, juízes do trabalho, temos que estar muito conscientes. Se nós vamos à casa dos outros, aos vários ambientes laborais, compor o conflito que há nesses ambientes, nós, juízes do trabalho, nós, procuradores do trabalho, que tenho muito orgulho do Ministério Público do Trabalho, temos que ser especialistas em relações humanas. Temos que ter essa sensibilidade social para perceber o que nas nossas decisões pode efetivamente compor um conflito ou pode eventualmente acirrar para um lado ou para o outro esse conflito. Por isso esse, vamos dizer assim, enfoque acadêmico que eu gostaria de dar nessa palestra inicial, nesse pontapé inicial deste seminário, seria um enfoque da filosofia clássica. Me parece dos melhores marcos teóricos que nós poderíamos ter. Qual que seria esse marco teórico? Uma filosofia clássica aristotélica. Os gregos nos ensinaram a pensar, da mesma forma que os romanos nos ensinaram a organizar juridicamente a nossa sociedade. Por isso, a nossa civilização vem dessa civilização greco-romana. Pois bem, Aristóteles, quando definia ciência, que é o que nós vamos fazer aqui neste seminário, ele definia ciência como o conhecimento certo pelas causas. Quando eu conheço, eu posso dizer que eu conheço alguma coisa, quando eu sei responder às suas 4 causas. Ele dizia duas causas internas aos fenômenos, às coisas, e 2 causas externas. E aqui eu estou só recordando um pouquinho de filosofia que muitos dos senhores e das senhoras podem ter e devem ter estudado nas respectivas faculdades. Causa material e causa formal, essas causas internas dos fenômenos. E a causa eficiente é a causa final, as causas externas dos fenômenos. Pois bem, quando nós respondemos basicamente a 4 perguntas, qual é a causa material, formal, eficiente e final de um determinado fenômeno, nós podemos dizer, eu conheço, eu entendo, eu sei profundamente o que é este fenômeno. Quais são essas 4 causas, então? Causa material, do que é feita alguma coisa. Causa formal, o que, como é feita aquela coisa. Causa eficiente, de onde surgiu, quem fez. E a causa final, que é a causa das causas, dizia Aristóteles, para onde, para que existe alguma coisa. Se nós fôssemos considerar essa cadeira ao lado do Dr. Maurício Ranz, se nós fôssemos dizer o que ela é, né, do que é feita, primeiro, né, causa material, é feita com estofado, é feita de plástico, é feita de metal. Qual a forma? A forma, ela tem um abaulamento, ela tem uma disposição das suas partes que tendem a um fim. Eficiente, quem fez? O ministro Mar vai saber, a doutora Dalide vai saber quem que fabricou essa cadeira, mas a causa das causas que mais define uma coisa é exatamente a causa final.
Para que serve uma cadeira? Para sentar. Portanto, sempre que nós, conjugando as várias respostas, chegamos à última, que é a sua causa final, nós conseguimos entender a fundo o que é aquilo, qual é esse fenômeno. Então, o que é uma cadeira? Um objeto para se sentar. O que é uma casa? É uma estrutura para se morar, para se habitar. Pois bem, quando pensamos e aplicamos toda essa teoria das causas ao direito, a nossa seara, também nós vamos saber dar as respostas certas, e dando a resposta certa, nós vamos encontrar qual que é o sentido de toda a nossa atividade, quer sejamos legisladores, quer sejamos juízes, procuradores, advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública. Qual seria, agora eu vou contar com os senhores e as senhoras filosofando. Qual seria a causa material da justiça? Qual seria o objeto da justiça? Qual seria o objeto da justiça? O Piano, ele já respondeu tanto o objeto material quanto o objeto formal da justiça. Quando ele disse sum, que a justiça é o sum quique tribuere, dar a cada um o que é seu, ele definiu o objeto material e o objeto formal. O objeto material, a matéria da justiça, é o direito de cada um. É o direito de cada um de nós. E a forma, o objeto formal, a causa formal da justiça é o dar, é o distribuir, é o quique tribuere. Então, sum quique tribuere, o sum ius quique tribuere, a cada um dar. Passamos então às duas causas externas do direito. Quais são essas duas causas externas? A causa eficiente e a causa final. De onde surge o direito? Quem constrói o direito? E depois, para quê? Com que finalidade? Para onde tende o direito? Com que finalidade? Causa eficiente, nós podemos, nesse caso, distinguir duas causas eficientes do direito. Uma causa a priori e uma causa a posteriori. Causa a priori. Quem seria a causa a priori do direito? O legislador. Por isso nós estamos fazendo um seminário em que principalmente os moderadores de cada painel são parlamentares ou ex-parlamentares. Então, o legislador, ele previamente, de forma abstrata, diz: se houver um conflito na sociedade nessas circunstâncias, o direito pertence a eles. Se houver um conflito social nessas outras circunstâncias, previamente ele define que o direito pertence àquele. Agora, a causa eficiente a posteriori da justiça é o juiz. É quem vai aplicar aquela lei abstrata ao caso concreto. Mas também existe um tipo de magistrado que está aí no meio, entre a causa a priori e a causa a posteriori, que são, aqui estamos compondo esta mesa, majoritariamente magistrados cuja finalidade é compor o conflito social a posteriori, mas também em caráter abstrato. Um tribunal superior, no caso o Supremo Tribunal Federal, o que vão fazer? A finalidade é dar o conteúdo normativo da Constituição, dar o conteúdo normativo das leis federais trabalhistas, as leis federais dos vários ramos do direito. Mas a causa final
causa das causas, a causa causal para Aristóteles e para nós, qual que é a finalidade da justiça? É exatamente pacificar a sociedade. Isso é que nós não podemos esquecer de forma nenhuma. Quer dizer, a nossa finalidade, daqueles que compõem o tripé da relação processual, né, daqueles integrantes da justiça, né, funções essenciais à justiça, quer dizer, o juiz, o advogado, que é o primeiro juiz da causa, o promotor, que como órgão agente também vai ajuizar as suas ações ou vai atuar como órgão interveniente, a finalidade desse conjunto de pessoas é fazer com que a sociedade se pacifique. E nós só pacificamos a sociedade quando damos o direito que é devido a cada um, quando nós reconhecemos aquilo que é justo para cada um. Por isso que na bandeira do nosso tribunal, na bandeira do TST, nós temos lá um disque, quase que para nos lembrar, e está nas nossas salas de sessão, né? Está hasteada na frente do tribunal, em cada sala de sessão nós temos a bandeira do Brasil e a bandeira do TST. Diz: Opus Justitiae Pax. A obra da justiça é a paz. Então nós temos, é uma frase do profeta Isaías. Quer nos lembrar que se nós soubermos ser justos, isso não é fácil, não é fácil. A justiça não é só aplicar a lei com a sua frieza. A justiça não é só entender que a lei é insuficiente, então eu vou me substituir ao legislador, nem aplicar friamente, nem deixar de aplicar. Quer dizer, usando esse arsenal que eu tenho de leis, de princípios, de normas, o que melhor compõe o conflito social? Porque se eu não acertar com essa equação, se eu não acertar com essa química, se eu não acertar com essa engenharia, a sociedade vai continuar reclamando, a sociedade vai continuar sendo injusta, a sociedade vai continuar conflituosa. Pois bem, se a missão da justiça do trabalho é pacificar as relações laborais, nós podemos correr o risco, e eu falo por mim, porque todas as noites faço um exame de consciência e pergunto: será que eu realmente contribuo para pacificar o conflito social, ou eu, nas minhas decisões, às vezes, por um viés ou por outro, acabei fazendo com que esse conflito se acirrasse? Mas são duas possíveis distorções que fazem lembrar um pouquinho, como se nós voltássemos um pouco aquele viés que para nós, o trabalho, foi um viés que a gente quis afastar totalmente, que é um viés de uma justiça classista, uma justiça em que havia magistrados que sempre viam o conflito sob o prisma do que é melhor para o trabalhador, o que é melhor para a empresa. E às vezes essa visão distorcida por um lado ou por outro fazia com que se fosse difícil estabelecer um equilíbrio. Às vezes nós podemos resvalar por um viés progressista, né, de criação de direitos, que faz com que nós acabemos gerando uma certa insegurança jurídica na sociedade. Uma das coisas que me preocupa, porque é uma tentação nossa de juízes, uma tentação, quer dizer, você vê determinado conflito, sente o problema do trabalhador, e às vezes, olha, nada mais impactante do que o caso concreto. Você vê o sofrimento, a situação, você se sente tentado a embasar uma decisão que não tem, eventualmente, uma
base jurídica normativa clara, não há lei que garanta especificamente aquele direito, substancialmente num princípio jurídico de baixa densidade normativa, que não está muito bem concretizado. E a nossa maior tentação tem sido usar o princípio da dignidade da pessoa humana. E vejam que interessante, no caso do Supremo Tribunal Federal, eu vi muitas vezes o Supremo Tribunal Federal decidir, em alguns casos, com os dois lados de uma agenda. No caso de discussão sobre aborto de anencéfalos, aqueles que defenderam a vida, dizendo que estava em jogo a dignidade da pessoa humana, e vi quem defendia o direito à mulher a se libertar dessa vida deficiente, com pouca possibilidade de viabilidade, defendendo o direito da pessoa humana da mulher. Então, o que mostra que o princípio é de baixíssima densidade normativa, não está explicitado, mas de importância relevantíssima. Então, nós temos que ter, né, eu faço a minha autocrítica. Eu penso muitas vezes, será que em algumas das minhas decisões eu não estou sendo ativista demais? Levando esse ativismo judiciário a gerar uma insegurança jurídica, porque quando nós impomos obrigações concretas e conteúdo econômico com base apenas em princípios que as leis não estão muito claras, eu vou dizer uma coisa, o outro vai dizer outra, o terceiro vai dizer, o tribunal vai pensar de um jeito. O próprio empresariado fica sem saber o que fazer. Eu vejo, por exemplo, a dificuldade que a gente tem, eu e o ministro Cláudio compomos a SDI1. Do ponto de vista estritamente técnico, é muito difícil encontrarmos como conhecer de embargos para estabelecer o quantum de dano moral, indenização por dano moral, dano moral mais difícil. Então, como é que nós vamos conhecer se é difícil encontrarmos duas situações praticamente iguais para dizer a divergência jurisprudencial? Nós temos que deixar a STI de estabelecer parâmetros para a quantificação do dano moral. E aí uma turma estabelece no tribunal para aquele caso que nós pegamos de transporte de valores. A minha turma, por exemplo, a sétima turma, usou aqui nos países um parâmetro razoável. Quanto que um banco está deixando de gastar porque não contratou o trabalhador de segurança, um vigilante para transportar esses bens? Então, quanto ele poupou e está usando o trabalhador bancário apavorado de carregar aqueles 20 mil, 30 mil no bolso de uma agência para outra. Então nos pareceu razoável. Para outras turmas pareceu elevado demais e para outras turmas pareceu pouco demais. Então, nós não estamos conseguindo resolver isso. Me parece que era uma questão que nós teríamos que resolver. Então, o problema do ativismo, do progressismo exagerado. Mas também nós podemos cair no outro oposto, no outro lado, do conservadorismo que não se coaduna com a evolução das condições sociais, das condições laborais. Se forem ver a lista de temas que foram colocados aqui, os temas são os mais candentes. Eu sei, não sei como é que vai ser resolvida a questão, mas eu sei que está nas mãos do ministro Gilmar uma questão laboral que depende de uma solução do lado Supremo. Até hoje não foi regulamentado o adicional de penosidade. E o que nós vemos? Evoluem as condições de trabalho, são pessoas que estão aí carregando materialmente pesos que realmente estafam. E o que
parâmetro vai ser usado? Que parâmetro vai ser usado? Então nós não podemos dispensar, nós não precisa regulamentar. Claro que precisa regulamentar. Claro que o Poder Judiciário tem que intervir. Nós não podemos fechar os olhos a essas questões. Portanto, dois princípios, eu diria, três princípios básicos da doutrina social cristã devem ser recordados e não podem ser olvidados. Primeiro princípio da doutrina social cristã: primazia do trabalho sobre o capital. Primazia, quer dizer, quando nós, na Justiça do Trabalho, temos esse princípio do pró-operário, eu vejo aqui, existe lei, a lei está clara, mas às vezes houve essa evolução das circunstâncias sociais. Eu tenho que interpretá-la à luz da nova realidade. Ou então, o Poder Legislativo vai ter que regulamentar. Nós tivemos aqui, o Dr. Ronaldo testemunha e é a especialidade dele. A lei dos portos, quando saiu em 93, ela simplesmente revogou toda a CLT em matéria de normas trabalhistas e jogou para a negociação coletiva. Conseguiram negociar, não conseguiram, acabou vindo para o TST. Eu lembro que eu fui o primeiro procurador a dar parecer no problema dos portos sem nem conhecer as condições de vida perfeitamente de vida dos portuários. Portanto, princípio da primazia do trabalho sobre o capital. E há dois princípios que eu sinto que às vezes se esquece que eles devem ser conjugados. Quais são esses dois princípios que devem ser conjugados? O princípio da doutrina social cristã, o princípio da proteção e o princípio da subsidiariedade. Por que eles devem ser conjugados? O princípio da subsidiariedade, ele diz: onde uma sociedade, um país, uma nação, sociedades menores puderem elas mesmas promover o seu bem, promover as suas atividades, promover os seus fins satisfatoriamente, não cabe ao Estado substituir-se a elas. Cabe ao Estado apoiá-las, incentivá-las, mas não se substituir dizendo: nós vamos fazer aquilo que acho que você não tem condições de fazer. Pois bem, o princípio da proteção é exatamente o reverso da moeda. Quando numa sociedade se percebe que determinados segmentos, determinadas sociedades menores não conseguem, não têm conseguido se desenvolver satisfatoriamente, o Estado tem obrigação de intervir. O Estado, e aí nós temos as várias ondas de proteção, proteção no caso ao trabalho, à saúde, à previdência. Então, a intervenção do Estado no domínio econômico. Então, vou dar só dois exemplos aqui, já vou concluindo, dois exemplos que me fizeram refletir bastante. Um dos exemplos que me fez refletir bastante foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso de negociação coletiva. Nós, no Tribunal Superior do Trabalho, estávamos anulando muitas cláusulas, dando uma interpretação de ampliação dos direitos indisponíveis. Tínhamos uma visão mais ampliativa dos direitos indisponíveis. E o Supremo Tribunal Federal veio a dizer, num caso concreto, que aquilo que é princípio de direito individual não pode ser totalmente aplicado aos princípios, às relações coletivas, porque nas relações coletivas há tutela sindical. Portanto, será que nós não teríamos, nós juízes do trabalho, prestigiar, como a própria OIT tem batido bastante na Convenção 158, não seria o caso de nós prestigiarmos mais a negociação coletiva? Agora,
Por outro lado, na semana passada eu me deparei com uma situação que me fez repensar para mim, era um dos pilares assim discutíveis, que era a questão do comum acordo. Hoje nós temos um poder normativo na Justiça do Trabalho reduzido. Por quê? Porque só o Tribunal Superior do Trabalho analisará determinada homicídio coletivo se ou as duas partes quiserem um acordo ou houver greve. O que aconteceu num caso concreto? No ano passado, o desempenho nosso lá na vice-presidência, em termos de composição dos conflitos coletivos, quer como conciliação, quer como mediação, estava sendo pendente a 100%. Né? Porque sentávamos, gastávamos o que tivéssemos que gastar com as partes, fazendo reunião separado, até chegar a um acordo. E sempre é muito mais difícil porque o contexto econômico é adversíssimo. Pois bem, o que ocorreu nesta semana? Pego a questão dos ferroviários, da Valéria. Eles mesmos reconhecem, os ferroviários, que não têm condições de se aglutinar para fazer uma greve. Eles estão espalhados por todo o Brasil, são poucos os ferroviários dessa empresa estatal, não têm condição de fazer greve. A empresa já diz, eles ajuizaram o auxílio coletivo, a empresa já disse, não concordo, retiro o comum acordo. O que eles podem fazer? Ficam absolutamente à mercê e à vontade da empresa. Então não seria o caso de nós admitirmos algumas exceções ao princípio do comum acordo, já que a Constituição admitiu essa dupla válvula de escape, ou greve, ou comum acordo? Nenhuma dessas duas válvulas o trabalhador vai ter acesso. Então, o princípio da proteção aqui, essa ponderação do princípio da proteção da subsidiariedade, ele é que teria que ter uma iluminação especial. Por isso eu concluo que essa nossa vocação de magistrados em geral e de trabalho específico de harmonizar as relações laborais, nossa vocação conciliatória, ela tem que levar em conta três parâmetros que é a última reflexão que eu faço. Primeiro parâmetro, e aqui é o meu mestre ministro Gilmar, que eu lembro de quando trabalhávamos na Casa Civil da Presidência da República, antes de serve para a vida, o magistrado também. Antes de mandar um projeto de lei, uma medida provisória, quer como legislador, quer como juiz, penso agora, por exemplo, no que vai ser a discussão em torno do projeto de lei criando parâmetros sobre a terceirização e outros mais, e outras decisões que nós tomamos. Uma que o ministro Cláudio foi até o relator da correção monetária, né? Quer dizer, nós agora fiquei sabendo que vieram um monte de embargos declaratórios, nós temos agora que fazer a ponderação em relação à modulação, quer dizer, para não gerar passivos trabalhistas da noite para o dia muito grandes. Como o ministro Gilmar dizia, e eu nunca esqueci, antes de mandar um projeto de lei, antes de tomar uma decisão, qualquer que seja, né, dessas macro decisões, fazer o juízo de consequência. Você lembra, ministro Gilmar? Fazer o juízo de consequência do impacto que a nossa decisão vai ter na realidade política, econômica, social, e aí sabe outra coisa, quer dizer, nós conseguirmos de alguma forma, eu sei que isso aí é muito difícil, vislumbrar o panorama. E eu tenho aprendido muito com essas reuniões de negociação coletiva, de conciliação e mediação, porque toda vez que eu proponho e faço uma proposta para a empresa, imediatamente a empresa diz assim, nós vamos fazer a simulação aqui, quanto isso aqui vai dar. E é incrível, eles já fazem a simulação, não dá para aceitar. Porque por isso vai ter esse. Eu não sei como é que eles conseguem fazer todos os cálculos, mas eles já dizem, isso aqui não dá
É só cada um de nós pensar. Antes de comprar alguma coisa, se a gente pensasse, né, antes de usar o cartão de crédito do jeito que às vezes se usa, pensar que impacto isso aqui vai ter no meu orçamento familiar. É o que o governo hoje está fazendo. O governo está fazendo. Não dá mais, eu tenho que cortar, não adianta aumentar tributo, eu tenho que cortar a despesa. Segundo parâmetro aqui, é algo que me deixou muito marcado na minha vida acadêmica. Aqui também queria agradecer, o ministro Gilmar foi membro da minha banca de doutorado lá na URGS recentemente, né, foi incentivador da tese, né, pegando toda a experiência do CNJ, né, como fazer com que se consiga mesmo na vida do juiz ele conjugar a excelência técnica com a excelência ética, né? Então foi sob o controle na da magistratura. Mas o meu orientador de tese de mestrado foi um professor de nós dois, um professor acho de todos nós, foi o ministro Moreira Alves. O ministro Moreira Alves, eu me reunia com ele domingo após domingo para ele lendo lá os capítulos da minha tese de mestrado. Uma coisa que me marcou muito, talvez tenha feito com que o meu modo de enxergar a magistratura tenha sido assim, ficou marcada a visão do ministro Moreira Alves como tatuagem, uma tatuagem anímica. O ministro Moreira Alves insistia muito. O juiz, ele pode ser legislador negativo, mas ele não pode ser legislador positivo. Ele pode apontar as inconstitucionalidades, ele pode apontar as ilegalidades, ele pode construir dentro das leis na hora da interpretação, mas ele não pode criar ex nihilo, fazer com que agora a realidade passe a ser assim por uma vontade, um ato volitivo. Esse ato volitivo é do Congresso Nacional. E o terceiro parâmetro para nós conseguirmos dar segurança jurídica, harmonizar as relações laborais, esse é o papel do legislativo. O legislativo tem que ter pelas questões laborais, maior sensibilidade social. O legislativo tem que ter maior celeridade no disciplinamento legal das novas situações. Nós, na Justiça do Trabalho, estamos brigando até hoje, nós não conseguimos aprovar o nosso projeto de lei de execução. Está certo que há um receio muito grande, mas ao mesmo tempo não pode o trabalhador ter forma de execução e de receber os seus créditos menos rápido ou em condições piores que qualquer outro. O que nós vimos? E aí foi por esse motivo que eu votei até com o ministro Cláudio Brandão, quando mudou o parâmetro de correção monetária no âmbito da Justiça do Trabalho, porque o parâmetro de correção do crédito tributário, o parâmetro da Justiça Estadual e da Justiça Federal era um para precatórios e para a Justiça do Trabalho era outro. Quer dizer, agora, surge o problema que nós estamos recebendo uma avalanche de vasos declaratórios. Será que ainda não dá para modular de tal forma que não se crie da noite para o dia um passivo tão grande? Isso é que nós vamos ter que estudar, refletir, e a Justiça do Trabalho é sensível. Mas eu termino essa introdução geral a esse nosso seminário dizendo o que nós vamos discutir nesse dia e meio são quais os melhores caminhos, quais as soluções mais viáveis para que nós consigamos fundamentalmente compor e harmonizar as relações laborais. Que Deus nos ilumine e nos ajude. Muito obrigado. Agradecemos às autoridades que fizeram parte desta mesa de abertura. Solicitamos que permaneçam o ministro Ives Gandra e o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que farão parte do primeiro painel.
Registramos e agradecemos a presença da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, do TRF, Primeira Região.